Diz o que disse João apontando Jesus. A verdade não sou eu, e também não sou o caminho. Sou apenas uma seta, sou apenas um profeta. A verdade não sou eu, e também não sou. Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Hoje, dia de São João Batista, solenidade na Igreja Católica. É um dos únicos santos que nós celebramos o seu nascimento. Daqui a 6 meses nós vamos estar celebrando o Natal do Senhor. Então, começa a contagem regressiva aí. O pessoal que planeja gastar o 13º já vai gastando já a partir de agora, não é isso? Lembrando a todos e a todas que nós estamos em uma guerra lá no Oriente Médio e a gente sabe que esse conflito em Israel e Irã, também com a luta dos drones, né, mísseis, os Estados Unidos envolvido, isso tudo vai causar um problema sério. Quem vai pagar as contas desta guerra? Bom, durante o governo do ex-presidente Busquets Morrell, atualmente, ele colocou a guerra da Ucrânia como motivo para o fracasso do seu governo. Então, diante dessa guerra que está acontecendo no Oriente Médio, o atual presidente, o barbudo, né, quase careca, 9 dedos, já tem uma desculpa para um possível fracasso do seu governo. Está resolvido a guerra, né, do Irã e de Israel, porque você sabe que aquela região é a região que habita o petróleo ali, ele jorra ali. Então, no momento em que existe essa guerra, está respondido o problema da nossa crise, possível crise financeira que o governo possa ter. Lembrando a todos também que no Brasil a gente continua com essa crítica à Bolsa Família, essa crítica feita pela direita, e eu vejo isso com muito pesar. Por quê? Porque eu observo que tanto este governo como os anteriores fazem afagos ao agronegócio predador do meio ambiente. Também ajuda empresários com renúncias fiscais, faz mimos aos bancos e nós recebemos as migalhas. Outro dia eu falava sobre Bolsa Família, alguém falou porque eu só defendo porque eu sou um vagabundo e gosto de ganhar dinheiro mole do governo. O interessante, eu não recebi auxílio emergencial, eu não recebi, nem precisei, graças a Deus, não recebo na minha família, ninguém recebe Bolsa Família, mas a pessoa tem a coragem de dizer que eu estou defendendo o vagabundo. E outro dia, mais grave ainda, um cidadão colocou que o investimento na universidade, na educação, é para poder manter vagabundo. Porque a diferença é mínima entre universitário e presidiário. Esse é o tipo de pensamento que nós temos na extrema-direita, que eu acho que não vale nem a pena comentar aqui com vocês, mas eu estou comentando até porque, para ver que tipo de leitura se faz. Aí eu falei, engraçado, os matemáticos, físicos, químicos, os professores, os médicos, os engenheiros que se formaram ontem e se formam hoje, são próximos de presidiários. A pessoa não respondeu até agora, mas deixa quieto. Vamos nós, né, nessa nossa liturgia de hoje, lembrando que o evangelho de hoje, Lucas capítulo 1, versículos 57 ao 66, e logo depois, versículo 80, né, o nascimento de João Batista. Mas não é o nascimento de um profeta qualquer, é o nascimento de uma esperança que rompe o silêncio. Isabel, mulher idosa, estéril, dá luz ao milagre. Sim, mas também é uma metáfora. Deus faz brotar vida aonde tudo parecia seco. Na esterilidade de Isabel, a promessa acontece. Lembrando a todos que Isabel tinha, em média, de acordo com a tradição judaica, 40 anos. Outro dia eu conheci uma senhora que ela tem 52 anos e, pelo que eu sei, ela teve um filho aos 51.
A filha dela conheci por acaso na condução, falando que a mãe tinha 51 anos de idade e estava com o irmão de 1 ano de idade. E eu pensei que era filha adotiva. Eu perguntei, falei com ela. Ela, não, é filho nascido dela mesmo. Eu falei, parabéns. A menina já com quase 26 anos, com o irmão no colo, né? Eu achei que era filho dela. E quando a gente chega no momento em que vai dar nome a alguém, a minha família, tradição é colocar 2 nomes, né? Minha família, todos nós temos 2 nomes. Eu tenho o nome Daniel Nonato, e eu tenho um irmão chamado Francisco Antônio, irmão chamado José Lorival, todo mundo tem 2 nomes. E a gente não seguiu uma norma familiar, né? Embora se percebe nos mais velhos, o meu irmão Francisco tem a ver com minha avó Francisca, né? E também meu pai Francisco. O meu irmão José tem a ver com meu avô José, minha irmã Antônia com a minha tia Antônia, meu tio Antônio. Mas de um tempo depois, devido a ser 10 filhos, papai e mamãe resolveu colocar nomes diferentes. Então, todo mundo tem nome aqui que não tem nada a ver com a família. E quando chega o dia, colocar o nome em João, é um nome tradicional lá, colocar o nome da pai e da mãe, ou de alguém da família, Isabel rompe o silêncio, dizendo que o nome dele vai ser João. E para poder confirmar isso, pedem que Zacarias também confirme o nome, porque é o homem que mandava no nome. Na tradição judaica, os filhos pertencem ao homem, como na tradição islâmica. Então, João é o nome escolhido. E quando ele escolhe João, a voz dele se solta. Quantas vezes também nós estamos mudos diante das decisões que Deus nos coloca? Quando a gente decide fazer a vontade de Deus, tudo acontece. Às vezes nós também nos calamos diante da injustiça, do racismo, da fome, da violência. Somos mudos diante de um governo que às vezes não trabalha corretamente. Porque é de esquerda, pronto, vamos concordar com tudo. Somos mudos também diante das dores e sofrimentos que às vezes pessoas passam próximos da gente. Somos mudos e silenciados, às vezes, em nossas covardias. Mas o evangelho que nós devemos seguir é o evangelho da coragem, o evangelho do testemunho, o evangelho do respeito, da defesa da vida. E essa defesa ela passa pela perspectiva de não silenciar, mesmo que às vezes a pessoa seja próximo da gente. Às vezes até a própria instituição, igreja que nós às vezes participamos. Nós não podemos silenciar diante da injustiça, diante da falta de respeito. E o interessante é que uma pergunta nasce nessa nossa reflexão: o que será de nós se deixarmos Deus dar um nome novo para cada um de nós? Se deixarmos que a graça de Deus reescreva a nossa história? Se abrirmos a boca apenas para louvar, bendizer e falar bem, e particularmente usar palavra mais bonita do que palavras feias? Sabe, senhores e senhoras, a mão do Senhor que estava com João Batista, que esteve dentro da família de Isabel e Zacarias, ainda está conosco. E continua nesses dias, às vezes, em nosso dia a dia. O que nos falta, às vezes, é ousarmos sermos profetas. Não profetas apenas do cotidiano, profetas apenas de vantagens que nós podemos obter, mas profetas baseados no amor que Deus tem por nós. Ser corajoso, às vezes, é só você se colocar à disposição do reino de Deus. E a gente, às vezes, se pergunta, até que ponto nós somos João Batista? Até que ponto nós estamos servindo esse projeto? E nesse desafio que nós temos que responder. Talvez a resposta venha no cotidiano, mas se deixarmos Deus escrever a nossa história e seguirmos a vontade de Deus, podemos até perder a cabeça, a exemplo de João Batista, mas não perderemos a salvação. Que possamos nós, nesse dia de hoje, acender uma fogueira em nossos corações de amor por Deus. Eu sou Daniel Nonato. Não esqueça de escrever no blog dnonato.blogspot.com e dar seu like nesse vídeo. Não sou a luz, mas conheço quem nela veio. Sou somente um religioso, sou somente um religioso. Quando a
gente encontra Deus, todo dia lhe pede perdão e do fundo do seu coração se entrega a Deus e